Bom dia de novo! Abrindo pela segunda vez a live. Tinha ficado tudo escuro. E como eu não estava vendo, se vocês estão vendo, estou aqui começando de novo. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Eu me chamo Alessandra, sou taróloga, numeróloga e terapeuta holística. E todas as segundas-feiras eu estou aqui com vocês, trazendo o tarô da semana, que é uma forma que você pode observar como se apresenta a energia da semana para você. Você pode escolher uma carta, você pode escolher as 3 cartas. Você também pode colocar nome em cada carta que você escolher. Você pode pegar um caderninho e anotar, para que no decorrer da semana você possa lembrar, né? E olhar essas anotações e ver se faz sentido a semana para você com o que eu digo aqui no tarô da semana, ok? Então vamos lá, você pode escolher sua carta, você pode deixar aqui nos comentários, você pode deixar o seu joinha, você pode deixar também, né, o seu coraçãozinho. E cada vez que você clica, né, ou se inscreve no meu canal no YouTube, você faz com que as plataformas possam entregar esse conteúdo, pois ele tem uma visualização, um comentário ou um like, e isso traz uma informação por algoritmo, né? E entrega esse conteúdo para mais pessoas, ok? Então sejam todos bem-vindos e uma boa semana cheia de esperança, assim como eu comecei a live anterior, que eu tive que fechar, né? Porque ficou escura a tela. Uma semana cheia de esperança, uma semana cheia de coragem para que a gente possa viver e fazer as coisas que precisa fazer, né? E levanta aí, olha para o céu e veja assim, quanta beleza. Seja grato pelas coisas que você tem hoje. O que você tem hoje? Tem tudo. É só olhar para o céu que você vai ver que você tem tudo que você precisa para viver, para prosperar, para resolver as coisas da sua vida. Né? Vamos de café também? Esqueci do café. Um café com tarô de manhã cedo é muito bom, né? Sabe que esta semana eu vi algo assim muito interessante. Deixa eu mandar aqui de novo. Espero que a tela não fique preta. Vamos ver. Ai, ótimo café. Então, essa semana eu estive, né, em Cuiabá e eu achei interessante porque passando por uma rua, estava escrito assim, né, o nome, aquelas plaquinhas que ficam nas esquinas, e estava escrito lá, taróloga, aí tinha o nome da taróloga, uma plaquinha amarela, bem visível assim, né, bem chamativo. Taróloga tal, especialista em união de casais. E aí, olha, aquilo assim, eu fiquei feliz, por quê? Porque a gente vê geralmente, né, essas plaquinhas com outras informações, né? Por exemplo, taróloga tal, com uma frase lá que às vezes não é legal, né? Descubra o seu futuro,
um tanto de coisas, né? Nesse sentido. E aí quando eu vi assim, especialista em união de casais, aí eu falei assim, gente, que legal, porque a postura, né? A gente quer muito que as pessoas entendam o tarô de uma forma diferente, mas a postura das tarólogas também tem que mudar, né? Esse jeito, né? Tem que transformar, tem que mudar essa postura de que as pessoas veem, né? Ao decorrer de tantos anos, olham para o tarô, para as tarólogas como pessoas que adivinham o futuro, pessoas que veem as coisas, né? E não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então aí quando eu vi essa frase, né, o especialista em união de casais, eu falei, olha, em algum ponto nesse tempo ainda muita coisa vai mudar nesse sentido, de usar esta ferramenta de uma forma responsável, de uma forma esperançosa e não premeditativa, né? Preditiva, né? Que é o sentido que as pessoas olham o tarô ainda. Mas isso vem mudar. Mas tem que ter muita perseverança nesse trabalho. Então isso já encheu o meu coração de alegria, né? Essa postura. Essa postura é importantíssima das tarólogas, né? Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Tá bom este áudio? Como que tá aí? Responde para mim. Às vezes eu me olho assim, eu me vejo tão parecida com a minha mãe. Eu fico feliz que eu me vejo nela. Vamos lá? Esse incenso é um incenso assim muito cheiroso. Um incenso de jasmim. Então vamos nos concentrar aqui. Eu peço licença para fazer esse trabalho. Concentrem aí qual que é a carta de vocês, se é a carta 1, carta 2 ou a carta 3. Carta 1, carta 2. E a carta 3. Vamos para o oráculo, né? Olha. A Imperatriz. Vamos ter mudanças aí. Interessante, Saiu assim o deck, o fundo do deck, né? Já apresenta uma energia que vem nas próximas cartas aqui, né? Que vou abrir. Como eu falei, né? Da mãe, ela também traz essa energia do feminino, do poder, da energia feminina, da natureza. Traz aí a energia de Vênus, do planeta Vênus. Essa carta ela tem a representatividade do planeta Vênus. Astrologia e tarô também. Tarô tem os significados na astrologia.
carta é mais além do que preditiva, né? Vamos lá para o oráculo. Oráculo dessa semana, para as pessoas poderem se orientar no que se apresenta na energia. Vai colocando aí sua intenção, o que você quer, qual que é a sua carta, o que esse oráculo traz. 2, 3. Hoje foi bem. Legal, compreensão. Saiu compreensão. Ali no fundo do deck. Então vamos lá. Eu vejo que vem uma semana de boas colheitas. Vamos lá? Carta número 1. Respirem fundo e vamos lá. Saiu aqui. Os 6 de ouro. Um arcano menor. A gente fala. 6 de ouro. Vendo que carta linda? 6 de ouro. E essa carta, para quem escolheu, assim, na área da... Vamos olhar aqui no geral, né? Como que tá o seu dar, né? Como que você está se posicionando, né? Diante da vida, diante das pessoas, com o seu dar, né? O que você tem a oferecer para os outros, né? Para as pessoas. Porque às vezes as pessoas estão esperando, né? A espera de receber algo, né? E que você tem para dar. Muitas vezes, né? Coisas simples que você faz, coisas simples que você é uma palavra amiga. Então, às vezes as pessoas estão esperando isso, né? Esse dar, né? Dar e receber, né? Então, essa é uma balança, né? Uma balança que pesa esse peso justos, né? Ele carrega uma balança na mão, né? Para pesar esse ouro, né? Para dar para essas pessoas que estão aqui esperando, né? Então, qual que é a nossa postura diante da vida, né? Você é essa pessoa que está aqui dando, né, o que você tem, ou você é essa pessoa que está aqui esperando, ou, né? Porque eu vejo que essa é uma postura na vida de não ação, né? Só de espera. E a gente tem que ter ação na nossa vida, tem que reagir, né? Para você receber o que é seu. Então, onde você se identifica aqui, nesse 6 de ouro, né? Nesse dar, né? Nessa postura de poder contribuir com a vida, poder servir o outro, poder dar um pouco de si para o outro, né? Sem perder a sua vitalidade, sem perder a sua energia, né? Então, quanto mais você dá, mais você recebe prosperidade, né? Então, essa postura da vida aqui, você está só à espera, né? Então, eu acho essa carta legal, que a gente pode olhar isso, né? De um ângulo, assim, de como eu estou, se eu estou nessa vítima ou se eu estou nessa postura do doador, né? Então, o 6 traz também assuntos relacionados, né? 6 de ouro, porque vem do reinado de ouro, né? E esse 6, ele traz muita essência da família, a minha bateria. Vamos lá, né? Então, eu vou... Será que eu vou ter que pôr para carregar, mas acho que vai dar. Então, o 6 de ouro, ele traz assuntos de família, tá? Assuntos de família. Dentro da numerologia, o 6 está relacionado com o amor também,
com esse acolhimento, com esse dar, né? Com esse fazer, né? Então, ver o que precisa ser equilibrado aí. Agora vamos olhar aqui o oráculo que vem nessa carta número 1, o oráculo sabedoria. Sabedoria. Olha aí. E eu vou ler. Toda a soma de experiências e bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Toda a soma de experiências e bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. É bem filosófico essa, né? Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferência externa é o caminho da totalidade. Então, este é um oráculo da carta número 1, a sabedoria, né? É uma coruja em cima de um livro, né? A coruja, ela traz esse arquétipo de sabedoria. Às vezes a gente quer um arquétipo para poder trabalhar, né? A nossa... algum tema, né? Que você também pode utilizar as imagens, os arquétipos, para poder impulsionar a sua energia também. Então, a coruja é um bom arquétipo também, tá? Mas tem, né, o seu lado sombra também. Vamos lá para a carta número 2. Agora a minha câmera aqui, a minha assessoria externa resolveu o problema Eita, deixa eu pôr mais café aqui. Da bateria do celular. Vamos lá. Carta número 2. Olha, o sol tá brilhando lá fora. Pela janela eu vejo. O 7. 7 de paus. Quem escolheu a carta número 2? Saiu aqui. O 7 de paus. Essa carta é uma carta assim bem peculiar, né? 7. Esta carta, para quem escolheu, ela traz aqui uma energia assim de se defender, tá? Então, olhando o lado positivo dessa carta, esta semana pode ser que você tenha que, né, a energia que está presente nessa carta, pode ser que nessa semana você tenha que se desviar, desviar não, vou usar essa palavra, se defender de algumas acusações, né? Às vezes tem algo acontecendo à sua volta e você não está percebendo, ou está percebendo e não está achando que é para você, né? Então, essa carta ela fala assim, que vai ter uma disputa, né? Uma disputa de algo, pode ser de cargos ou profissionalmente, né? Uma disputa dentro de vamos dizer assim, de elevação se você fosse, né? Como que eu vou dizer essa palavra? Deixa eu buscar aqui. Se você for chamada para algo, né, um cargo maior, uma responsabilidade maior, né, então vai ter ali algum burburinho, vai ter, né, alguma conversa, alguma disputa, para que isso impeça de você chegar onde você está sendo reconhecido, tá? Então, o que
o 7 de paus diz assim, né? Vem do reinado de paus. Então, significa que há algo acontecendo à sua volta, uma movimentação, né? Para que você fique mais alerta, né? Mais como que eu vou dizer? Mais na defensiva, tá? Então, se você ouvir algo de um lado, ouvir algo de outro, busque o equilíbrio entre isso, tá? Para que você não entre em discussões, né? Se você vê algo acontecendo, por exemplo, né? Na rua, né? Ou com um grupo de pessoas ali. Aí você está passando e você às vezes conhece uma pessoa que está ali, né? Não entre, né? Siga o seu caminho, tá bom? Às vezes você está na empresa e aí tá tendo um bate-boca, uma discussão, né? E aí você não entre nessa energia, né, de entrar naquele assunto e discutir aquele assunto, tá? Então fique, né, mais reservado. Aí, por exemplo, às vezes é sujeito, né, você tá aí, a pessoa com quem você está se relacionando quer uma briga, discutir. Aí o que você faz? Você se silencia, porque esse não é o momento de resolver aquele assunto. Deixa passar essa energia, né? Porque essa pessoa pode estar sobre, né, a influência de outras energias, de pensamentos, de coisas que aconteceu faz tempo. Aí vai desenterrando aquilo, né? Vai desenterrando. Então não entre nessa disputa, ok? Se defenda, às vezes silenciando ou saindo daquele lugar, ok? Esse é o conselho do arcano 7 de paus, né? E a energia positiva desta carta é assim, silencie, né? Não entre nessas disputas, tá? Se defenda de uma forma tranquila, tá? Vamos pro oráculo? O oráculo é flexibilidade, né? Às vezes, ó, é um lagartinho aqui cheio de fogo, né? E o 7 de paus, ele representa a energia, né, do fogo. Então, às vezes, os burburinhos estão, né, nos cantinhos, né, nos lugares. Então, cuidado com isso, tá? Flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas. De imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Vou ler de novo. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Porque, por exemplo, né? Às vezes a pessoa ela tá vê às vezes determinadas situações, né? Como isso aqui. Aí ela vai lá para defender, às vezes, né? Um amigo, né? Ser defensor desse amigo. E aí, não era para ela estar ali, porque às vezes quem tem que resolver essa questão é a própria pessoa, né? A própria pessoa que tem que ter uma postura, tem que buscar ter uma postura dentro, né? Da empresa, né? Dentro do relacionamento. Então aí você vai e faz essa intervenção, né? O universo não está dizendo isso para você. Muitas vezes o universo está mostrando assim, olhe e aprenda com os erros do outro, né? É um ensinamento que você pode pegar para você também, tá? Então seja flexíveis com situações que você às vezes não tem condição de interferir, ou não pode, ou não está dentro da sua jornada, entendeu? Então vamos lá? Vamos lá para carta número 3.
carta número 3. Olha, saiu o julgamento, um oráculo maior, ou um arcano maior, o julgamento. Quem escolheu essa carta aí, já deixa no comentário para mim. Ó, é o anjo, né? O anjo do julgamento. Então, esse anjo, ele vem com a trombeta, né? Ele faz um chamado, né? Ele faz um chamado para acordar as pessoas, né? Essas pessoas que às vezes estão dormindo para a espiritualidade, estão dormindo, às vezes, as coisas fúteis da vida, né? Para a ignorância. Então, assim, esse chamado é um chamado, assim, para a pessoa olhar para o céu, né? Como eu falei pela manhã, né? Levantar, né? E ter esse presente de olhar para o céu e ver que tem tudo, que já tem tudo, né? Que é só buscar, né? O Deus, ele é tão grandioso que todos os seres nascem com a abundância que tem no universo, todos os seres, e cada um busca conforme o seu querer, né, de prosperar, de seguir, de sentir, né, essa espiritualidade, despertar para a espiritualidade. Hoje o incenso está vindo para o meu lado. Então, esta carta, ela é um chamado, tá? Um chamado para acordar. E ela também, né, vamos olhar assim, para quem às vezes está esperando uma vaga no concurso, uma vaga na universidade, ela representa esse chamado também, né? Às vezes você, né, faz tempo que você está aí plantando algo, né, de bom aí para esperar, a espera dessa vaga, né? E esse chamado também pode ser isso, tá? Essa vaga também no mercado de trabalho, né? Que você se inscreveu, ou você está pleiteando algo, né? Noutra cidade ou, né, noutro país, e você é chamado para esta vaga, tá? Então, fique alerta aos editais, ao e-mail, ao que chega de mensagem, as correspondências, vamos falar assim, correspondências no geral, tá bom? Então, essa semana é uma semana de mudanças, tá? É uma semana que traz, assim, uma energia de amor, tá? Porque, como eu disse, aquela carta que saiu no fundo do deck traz a energia de Vênus. A energia de Vênus, ela traz essa energia, né, abençoando o amor, a prosperidade, a sexualidade, né, toda essa vitalidade da vida, né, de ter essa vitalidade da vida é algo que traz, né, essa prosperidade também. Como se diz, o dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade, se sentir pleno, traz sim essa prosperidade financeira, tá? Então a gente tem que estar conectado com a energia da vida, da prosperidade da vida, que está tudo dentro disso, tá bom? Então se sinta feliz de dentro para fora, ok? Então é esse chamado aqui, o julgamento, né? E aí, por que essa carta ela fala assim do julgamento? Porque é um momento, né, que você também vai ser julgado pelas coisas que você faz, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, né? Então, assim, é uma forma de colher, né, colher os frutos, né, o julgamento
é colher os frutos que você plantou, né? Então, é uma carta assim que traz também esse sentido, tá? Traz também esse sentido de colher frutos, né? Colher as sementes que você plantou. Se deu fruto ou não vai depender do que você vem colhendo, plantando ao longo do tempo. Lembrando, né, que essa é uma lei universal e que é do plantio da colheita, né, que está escrito no livro sagrado, né, cada um, né, o plantio não é obrigatório, né, mas a colheita sim. Então, se você plantou nada, nada vai colher, entendeu? Então é isso. Tá? Então, essa carta do julgamento tem esse sentido também. E tem esse sentido do chamado, né? De ser despertado para a espiritualidade, de ser despertado, ser chamado para algo novo na sua vida, seja para relacionamentos, né? Algo novo chegando para você, ou a energia de ser chamado para um cargo novo, ou ser chamado para nessa lista de concursos que você está esperando, ou da universidade, tudo isso, né? Então essa carta, o oráculo, oráculo e o tarô traz esse sentido. E agora nós vamos olhar o que tem no oráculo desta carta número 3, tá? Então se você escolheu a 1, a 2 ou a 3, você pode também assistir essa live novamente. Vamos lá? O que saiu no oráculo? Perdão. Né? Que legal. Perdão. Vou mostrar aqui para vocês. E eu vou ler. Às vezes precisamos nos perdoar. Nos perdoar pelas escolhas que fazemos, né? Porque tá tudo certo. Tá tudo certo dentro do nosso aprendizado espiritual, tá? Então, fechar páginas também quer dizer nos perdoar. Gente, esse incenso está poderosíssimo hoje. Eu acho que eu estou precisando de ser defumada mesmo. Perdão. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado. Perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Perdão. E muitas vezes é perdoar a si mesmo. Não esperar o perdão do outro. Perdoar de coração. É preciso, eu vou ler de novo. É preciso ter coragem para limpar as mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Às vezes as coisas não estão andando, né? Ou não estão desenvolvendo, porque está precisando, né? Olhar para esse sentimento e perdoar. Perdoar sem culpa. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Porque aí, quando chega o perdão, é muito fino, porque todas aquelas coisas que passamos, começamos a olhar com um olhar de gratidão. De tudo como foi. Aí eu olho, é uma ressignificação. Eu olho, sinto, agradeço e sigo em frente. Eu olho, doeu, senti, perdoo, me perdoo e sigo em frente. Porque aí se liberta, né, das amarras, né? Se liberta da energia daquelas pessoas.
né? Porque aí com o coração brando, com o coração transparente, a gente caminha com mais leveza, com um olhar para a vida de mais amor, com mais esperança, de dias melhores, né? Então é essa o tarô da semana para vocês, tá? E que seja uma semana, né, de dar e receber com equilíbrio, de se defender, né, das coisas do dia a dia, com sabedoria, né, com o pensamento ligado, né, em Deus, tá bom? E, né, com menos julgamento das pessoas e perceber os chamados, né, os chamados para despertar para a espiritualidade, tá bom? Uma boa semana, que Deus nos abençoe, que Deus, né, abençoe você que está do outro lado, que eu possa ter trazido aqui mais esperança, com palavras positivas, com mais amor na vida, sabedoria, flexibilidade e mais perdão. Um grande beijo, deixa aqui seu joinha, que isso auxilia muito, se inscreva no meu canal. Deixe o seu comentário, o seu like, o seu coraçãozinho, o que você quiser deixar lá para mim, eu vou receber de bom grado, porque a plataforma entende que esse assunto é relevante, que esse conteúdo tem relevância, e compartilhe isso para mais pessoas. Um grande beijo e até!